Estamos aqui em frente ao Lusail Stadium, onde o Brasil estreia na Copa do Catar 2022. Pode-se ver o palco da final da Copa também, quem sabe o Brasil volte aqui no dia 18. Este é o primeiro vídeo do canal Próspere da Copa Catar 2022, que eu estou produzindo para mostrar para vocês um pouco do que é uma Copa do Mundo. Lembrando que esta é a minha 9ª Copa de cobertura em loco. Eu comecei lá em 1990 na Itália, primeiro mundial que eu fui, pelo Jornal da Tarde, o extinto Jornal da Tarde, um dos grandes jornais que nós tivemos. Então ali eu iniciei minha trajetória, foi a Copa do fiasco da seleção brasileira com o Lazzaroni. Caímos nas oitavas de final diante da Argentina com Maradona e Canidia engolindo o Brasil. A Itália foi uma cobertura especial porque é o país de origem da minha família, né, dos meus avós, bisavós, o meu pai neto de italiano, Antônio Lepiani Próspero, neto de italiano. A minha mãe Maria de Simone, filha de italiano, né, do Caetano Simone. Então a Itália para mim teve um sabor especial de cobertura, até porque também foi a minha primeira Copa. Saindo de 90, eu fui para os Estados Unidos em 94, na segunda Copa do Mundo, aí sim cobrindo a seleção brasileira de pertinho. Acompanhei a conquista do Tetra, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi uma experiência extraordinária também e uma Copa que me marcou muito. Depois, em 98, também fui para a França com aquela séria história do Ronaldinho, o fenômeno que teve a convulsão na final. Quando nós perdemos para a França por 3-0 e a França transformou a Champs-Élysées num grande arco do triunfo mesmo, com muita comemoração, e o Brasil voltou para casa humilhado pela derrota e ainda sem uma explicação na época cabível para o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Foi uma cobertura também extensa, mas de muito privilégio. O Brasil acabou vice-campeão. Aí chegamos em 2002 na Coreia do Sul, Japão. Lá estava eu, mais de perto ainda com a seleção da família Scolari, né, o Luiz Felipe Scolari, um grande treinador, um amigo que eu fiz no futebol, que nos proporcionou um time muito certinho com aquele trio infernal, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Foi uma Copa também muito exaustiva a cobertura, mais de 60 dias por esse mundão afora. Começamos a preparação em Barcelona, passando pela Malásia, até chegar em Ulsan, na Coreia do Sul, e depois no Japão. Ali o Brasil completou a conquista de número 5, né, o Penta, e também foi prazeroso porque eu também voltei no avião da seleção, desembarcando lá primeiro em Brasília, depois Rio e São Paulo, com a taça nas mãos. Foi uma experiência também extraordinária para um jornalista de futebol, dedicado ao futebol há tantos anos. Saímos então do Coreia e Japão e fomos para a Alemanha em 2006, onde o Brasil também foi um fiasco, jogando muito mal, com grandes jogadores, a maioria fora de forma, né? O Ronaldo Fenômeno, Adriano, Roberto Carlos, Cafu. Era uma seleção no jargão que a gente fala no esporte, de jiboias saciadas. Todos já tinham suas conquistas, estavam muito bem e não se dedicaram lá como deveria e deixaram o Parreira, o técnico na época, um pouco isolado. Na verdade, ele estava contando só com o Zagallo, que era o seu escudeiro, mas o Zagallo ficou doente durante a Copa e o Parreira acabou praticamente sozinho. Isso é uma resposta legal dos jogadores. Então foi uma Copa do Mundo diferente. O Brasil caiu nas quartas de final diante da França, mas uma Alemanha muito bem organizada para a Copa. Uma Alemanha querendo ser solidária ao mundo, né? Já que a gente tem uma trajetória histórica da Alemanha que a condena muito desde a Segunda Guerra, e essa Copa foi a segunda que ela organizou, que ela havia organizado em 74, foi uma resposta ao mundo de que a Alemanha estava de braços abertos novamente para apagar o seu passado e ser amiga do mundo, né? E saímos da Alemanha, depois do fiasco, e fomos para a África do Sul. Essa sim é uma Copa muito interessante, a primeira África, em 2010, a primeira Copa no continente africano. E nós chegamos na terra de Mandela, só isso aí já diz tudo. Foi uma cobertura também muito legal, muito diferente, conhecendo de perto Soweto, as mazelas e as riquezas da África do Sul. E o Brasil, para variar, também foi um fiasco, porque estava dirigindo pelo Dunga, um técnico meio ranzinza, né, que apartou a seleção da torcida e da imprensa, justamente no país do apartheid.
uma contradição. O Dunga não conduziu bem a seleção e caímos nas quartas de final diante da Holanda, naquele célebre jogo que o Felipe Melo foi expulso, enterrando de vez por todas as chances que o Brasil tinha. Saímos então da África do Sul e chegamos até o Brasil, em outra Copa também muito polêmica. O Brasil voltava a sediar uma Copa desde 1950, quando sediou a primeira e teve o famoso Maracanaço, com a queda do Brasil diante do Uruguai na final. Foi uma de triste lembrança em 50 e em 2014 o Brasil tinha até uma boa dupla de técnicos, Parreira e Filipão, os dois últimos campeões do mundo, que poderiam levar o Brasil novamente à conquista aí da sexta estrela, o Hexa. Mas a seleção não tinha bons jogadores na época, a geração estava em transição da geração maravilhosa de 2002, 2006, para uma geração um pouco menos confiável e acabamos derrotados de uma forma muito amarga, com fel na boca, né? Que foi o 7-1 para a Alemanha. Ali o Brasil praticamente parou para rever o que poderia estar acontecendo com o seu futebol, porque tomar de 7 da Alemanha numa semifinal de Copa do Mundo era um pouco trágico. Mas foi o que ficou. E voltamos aí à última Copa, fomos para a Rússia em 2018, quando o Brasil mais uma vez também parou nas quartas de final, derrotado pela Bélgica por 2-1. O Brasil era do Tite, o Tite muito pragmático, também cercado de auxiliares que mal conheciam uma Copa do Mundo, a maioria deles não sabia o que era uma Copa, o próprio Tite também. Uma seleção mal organizada, com carências em posições-chave, como o meio de campo, e o Brasil caiu. Lembrando que o Neymar chegou baleado para aquela Copa, que ele vinha de uma contusão séria, e virou fama, né? O meme do Caicai. Foi uma triste também passagem da seleção por uma Copa do Mundo. Muita gente elogiou, mas eu acho que o papel do Brasil não foi muito legal, não. E agora estamos aqui em Doha, no Catar, para a Copa de 2022, sendo a minha 9ª Copa do Mundo, a cobertura da minha 9ª Copa do Mundo, que eu espero levar para vocês um pouco desse país, um pouco da cultura daqui e também o que a seleção brasileira anda aprontando nesses campos. E hoje é a estreia. Contra a Sérvia, vamos aguardar o jogo às 10 horas. Logo após o jogo, farei os comentários, publicando aqui novamente no Próspere na Copa Qatar 2022. É isso aí, um abraço a todos, contem comigo e espero contar com vocês também. Bom dia para todos, boa tarde, boa noite e boa sorte.